verdade, nós vemos as ferramentas que o Senhor nos dão funcionam em toda a parte do mundo. Amém. Nós temos ouvido as experiências aqui no Brasil, na América do Sul, em outros continentes, e começamos a praticar também lá na África do Sul. Amém. Graças ao Senhor, o Senhor tem dado muitos frutos. Amém. Essa capitã, essa jovem que a irmã Teresa falou, Eliana, ela já é uma capitã da casa de adolescentes. Amém. Ela sai, liga para os adolescentes, convida, saímos para fazer o Vem e Vê. Amém. E o Senhor tem usado ela muito. Amém. E durante os Vem e Vês que nós temos fazidos, tá? Também nós temos feito, Amém. também encontramos teve um dia que nós saímos para fazer um Vem e Vê, e aí nós conseguimos uns 11 adolescentes novos. Aí Uau. fizemos imersão com eles no parque, oramos por eles e convidamos eles para virem para casa. Amém. Ao caminho da casa, nós encontramos um grupo de jovens. Aí nós abordamos ele e lá encontramos um rapaz chamado Stidio, né? E convidamos ele e falou, vem e vê. Aí ele veio, foi conosco até a casa dos adolescentes Amém. e nós, né, estávamos a ter um lanche lá. Depois do nada ele parou e disse, mas vocês me falaram que são missionários. Tudo bem, eu sentei aqui, estou a tomar um lanche com vocês, mas e a palavra? Eu quero ouvir da palavra. Sim. E aí nós todos levantamos, começamos a fazer grito de guerra, Amém. inversão com ele. E, irmãos, até hoje ele está firme. Amém. Desde então ele foi batizado, ele tinha Amém. um desejo de ser batizado, foi batizado em uma casa de adolescentes. Amém. E hoje ele é um capitão ativo. Amém. Ele também veio ter comunhão conosco, ele disse que tem um coração de ser missionário. Amém. Se quer largar o emprego e quer se consagrar ao Senhor. Amém. Inclusive já esteve no CEAM por um tempo, já saiu para comportar, já teve essas experiências. E nisso nós conseguimos ver que o Senhor quer fazer muito mais e tem feito. Né? Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem de número 6. O título é A Restauração da Terra, o quinto e o sexto dia. Leitura da Bíblia, Gênesis 1, versículos de 20 até 31. Estamos muito alegres por tudo que o Senhor fez nesta conferência de tropas e capitães aqui na Estância Árvore da Vida. Cada vez mais Deus está engajando um exército de jovens santos com tropas, capitães e também intendentes. Nós não temos outro objetivo hoje aqui na terra, senão servir ao nosso Senhor e fazer a sua vontade. Nós estamos vendo o livro de Gênesis, nessa sequência de mensagens, e nós chegamos na mensagem passada no que Deus criou no quarto dia. No quarto dia, aqui vou ler novamente Gênesis 1, versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso
era bom, houve tarde e manhã, o quarto dia. O que eu queria chamar a atenção aqui é que pela primeira vez, Deus, na criação, na restauração da sua criação aqui na terra, Deus menciona os luzeiros, principalmente os dois grandes luzeiros, que foram criados para governar. Isso quer dizer que Deus, Ele não criou a terra para ser um caos, para ficar sem governo, para ficar entregue à própria sorte. Não, Deus criou tudo para que Ele possa exercer o seu governo aqui na terra. Portanto, o sol e a lua foram criados não somente para trazer a luz, para fazer a separação entre a luz e as trevas, o dia e a noite, mas para estabelecer o governo de Deus através desses dois luzeiros. Você está, goste ou não, debaixo desse governo, seja do sol durante o dia e seja da lua durante a noite. Mesmo que você diga, Deus, eu não concordo com esse horário que o Senhor estabeleceu, eu queria esticar um pouco mais o dia para ficar até mais tarde, mas não tem jeito, você está sujeito ao governo do sol e ao governo da lua. Eu já várias vezes, visitando as igrejas do Nordeste, eu fui hospedado em algumas vezes na casa do meu querido irmão cooperador Jobson, em João Pessoa. Em João Pessoa, não sei se vocês sabem, está o Ponta Seixas. Vocês já estudaram geografia? Que é Ponta Seixas? Qual a característica? Não estudaram, né? É a parte mais oriental do Brasil. É onde o sol nasce primeiro. E às vezes cansado, queria dormir um pouquinho mais ali no quarto que Jobson me arrumou na sua casa. Mas 4:30, 5 horas, ali o sol já nasce. E dali a pouco, 5 e pouco, está claro, e o sol já batendo forte. Você não consegue dormir mais do que isso. Esse já é um efeito do governo do sol. Você fala, eu não concordo com isso. Eu quero que você saia mais tarde. Mas não tem jeito. Você está sujeito ao governo do sol. Vocês estão me entendendo? Todos nós estamos sujeitos ao governo que Deus estabeleceu. Os poderes do sol, né? Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Depois de Deus criou os luzeiros do quarto dia para sinais, para estações, para dias e anos. Então você já está sujeito a isso. Você está sujeito às estações, primavera, acho que pelo menos isso vocês sabem, né? Quais são as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno, certo? Embora nós estamos numa região mais tropical, não temos tanta distinção entre uma estação e outra. Mas se você for um pouco mais para o sul, um pouco mais para o norte, você vai ver que as 4 estações são bem distintas. E também nós estamos sujeitos à marcação de dias. Mesmo que você não concorde, cada dia é marcado pelo sol e lua, certo? Dia 1º, dia 2º, dia 3º, tal, e está passando os dias.
Quem marca isso é o Sol e a Lua, né? E também sinais. E nós temos por sinal, né, a direção do Sol. Por exemplo, você viaja numa estrada, se for de manhã, se o Sol nascer no seu braço direito, certo? Você estará indo para norte ou sul. E vocês não sabem. Adolescentes, se o Sol de manhã, numa estrada, aparece do seu lado direito, você estará indo para o norte, tá? E se o Sol aparecer do lado esquerdo de manhã, você estará indo por que lado? Sul. Então você está sujeito a essas coisas, ou não está sujeito? Então o Sol governa ou não governa, tá? Os poderes do Sol e da Lua são tão poderosos, né, são tão grandes, que alguns povos pagãos da antiguidade adoravam esses dois, né, astros como deuses, tá? Mas nesse relato da criação de Deus, mostra quem governa mesmo é Deus que os criou. Em outras palavras, é Deus quem governa os astros celestiais, que impõe o seu governo sobre os habitantes da terra, com fornecimento de calor, energia, luz, e marcam as estações, dias e anos, e dão sinais para orientação dos seres vivos da terra. Vocês sabem que as abelhas se orientam pelo Sol, né? E controlam as condições climáticas e todos os fatores, outros fatores do planeta, tais como correntes marítimas e correntes de ar. Não há como negar que existe um governo desses luzeiros estabelecidos por Deus. Todos os habitantes da terra estão sujeitos a esse governo. Mesmo aqueles que não creem em Deus estão sujeitos a esse governo que Deus estabeleceu. Por que eu estou mencionando isso antes de entrar no quinto dia e no sexto dia? Porque ontem, quando nós falamos de Estevão, vocês percebem no que eu falei? Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele fez um diagnóstico perfeito e preciso da situação do povo de Israel, dos líderes religiosos, e por que eles estavam fazendo oposição ao próprio Deus, oposição a Jesus, traíram a Jesus e mataram Jesus. Eles estavam ali fazendo oposição à igreja, e estavam ali tramando para matar Estevão. Uma palavra preciosa, Atos capítulo 7. Estevão foi preparado por alguma faculdade teológica? Foi preparado por algum seminário religioso? Não. Estevão foi preparado onde? Foi preparado na vida normal da igreja. Por isso, queridos irmãos, eu acho que esse é o padrão da igreja, esse é o modelo deixado na igreja primitiva para nós seguirmos. Por isso nós não mandamos pessoas para fazer faculdade teológica. Porque a própria palavra de Deus na igreja nos supre, nos constitui, não só nos alimenta, nos dá direção, mas também nos faz inculcar a palavra como verdade
em nosso coração. Ou melhor, o que eles faziam na igreja primitiva, em Atos 2:42, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Era isso que eles faziam. E de onde saíam as palavras dos apóstolos? Qual era a sua procedência? A procedência era a boca de Deus. Deus falava, e a palavra que Deus falava dava direção à igreja, e já falamos por várias vezes que a palavra de Deus não é mera sugestão, mero ensinamento bíblico. A palavra de Deus é uma voz de comando, é uma ordem. Então, Deus governa a igreja por meio da sua palavra. Eu quero que vocês associem isso que eu acabei de falar com o governo do sol e da lua. Deus quer governar a igreja. Deus quer governar você. Deus quer me governar. Portanto, queridos irmãos, não se trata de mero conhecimento bíblico, mas de uma palavra que estabelece o governo de Deus. Por isso, irmãos, que essa palavra nos constituindo, nos dá uma constituição viva e orgânica como Estevão teve. É isso que você hoje está recebendo na igreja. Eu creio que vários de nós, dos adolescentes, que viveram na casa de adolescentes esse tempo todo, vivendo esse ritmo celestial, inculcando a palavra, imersão na palavra, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus, acompanhar de perto a palavra, sair para pregar o evangelho. Esses adolescentes estão crescendo, sendo constituídos pela palavra do governo de Deus. Infelizmente, a partir do século II, não tinha mais governo de Deus. Não teve mais a palavra profética. Não havia apóstolos no século II levantados por Deus para falar por Deus. Portanto, os homens então tinham que dar uma direção para a igreja. Eles decidiram juntar os bispos para governar as igrejas, dar direção para as igrejas. E já cometeram o primeiro erro, fizeram dos bispos a um grau de hierarquia maior do que os presbíteros, que não é bíblico. Na Bíblia, os bispos são os presbíteros. E passou a haver hierarquia na igreja. E aí as igrejas passaram a ser governadas pelo homem, não mais por Deus. Quando você sai do governo de Deus, é um desastre total. Aí no tempo de Tiatira, surgiram muitos seminários e seminários. Seminários para estudar filosofia e religião. E depois, no tempo de Sardes, surgiram muitas escolas teológicas, faculdades, para formarem líderes, pastores, e ainda para que os pastores possam exercer esse ofício nas igrejas, tinham de ser ordenados. Irmão, tudo isso não é bíblico. Deus estabeleceu um modelo na igreja primitiva, e vocês estão nesse modelo graças a Deus. Vocês estão sendo constituídos com a palavra de uma forma orgânica e viva. Portanto, o que está dentro de vocês não é um mero conhecimento doutrinário. O que está dentro de vocês é um conhecimento subjetivo vivo. Pelo tempo que vocês viveram, inculcando a palavra, vivendo debaixo do governo de Deus. Irmãos, graças a Deus que no final dos tempos, eu acredito que estamos no finalzinho da era da igreja, está para vir o dia, nós retornamos à situação saudável
do início da igreja primitiva. Por isso, irmãos, Deus está formando verdadeiramente um exército. Não um exército de pessoas cheias de doutrina na cabeça, mas pessoas realmente constituídas, pessoas governadas por Deus, pessoas que, membros do corpo de Cristo, que são, né, governados por Cristo. Isso é maravilhoso. E ainda mais, os 7 homens que foram levantados em Atos 6, encabeçados por Estevão, homem cheio do Espírito Santo e sabedoria. E Estevão era cheio de fé e de sabedoria e do Espírito. Irmãos, esses homens foram escolhidos pela igreja para quê? Para quê? Para assumir púlpito, para pregar lindas mensagens. Não, eles foram escolhidos a dedo para servir as mesas, para serviço braçal. Irmãos, vocês estão percebendo que na igreja o Senhor, sabe, não tem essa questão, porque algum tempo atrás, os melhores jovens entre nós são alçados para serem preparados para dar mensagens. Se você falasse para aqueles jovens já orgulhosos que eles vão servir as mesas, eles vão dizer: peraí, você está me rebaixando. Graças a Deus, hoje não tem esse clima. Vocês estão dispostos a servir as mesas? Vocês são cheios do Espírito, cheios da verdade. Vocês estão dispostos a fazer serviço braçal? Limpar o chão? Servir as mesas? Quando nós chamamos os nossos valentes de Davi lá em São Paulo para começar a fazer a inclusão deles, nós não prometemos púlpito para eles. O que prometemos é eles vão trabalhar, vão servir. Irmãos, assim foi Abraão. Abraão foi chamado não porque Deus lhe prometeu uma coisa, né, um púlpito. É que Abraão procurava um Deus verdadeiro. Quando ele achou, ele disse: eu só quero servir esse Deus. O que for, o que ele me ordenar, eu vou servi-lo. Se é para varrer o chão, vou varrer o chão. Se é para servir as mesas, vou servir as mesas. Eu me sinto tão honrado de encontrar-me com esse Deus da glória e poder ser útil a Ele. Irmãos, esse não é o nosso coração? Graças a Deus, entre nós, irmãos, não tem mais esse conceito de hierarquia, nem conceito de um serviço mais honrado, menos honrado. Nós estamos aqui para servir. E o Deus me mostrou lá em Gálatas. É Gálatas onde? No finalzinho de Gálatas 5, né? Gálatas 5, e Paulo fala para os Gálatas: vocês querem continuar seguindo a lei? Né? Versículo 13, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você está disposto a servir? Servir ao Deus da glória que lhe apareceu? Claro. Mas você está disposto a servir o irmão que está do teu lado? Irmãos e irmãs, o Senhor nos fez servos dele e servos uns dos outros, mas é pelo amor, não por obrigação. Graças a Deus, essa geração que Deus está criando, Deus pode contar conosco. Um cooperador compartilhou agora de manhã. 2 adolescentes da sua região passaram por ele. Ele disse para essas 2 adolescentes:
agora nós temos direção para seguir. Vamos trabalhar. Essas duas adolescentes falaram para ele: irmão, pode contar conosco. Mas falou de uma maneira, não é assim, pode contar conosco. Não, pode contar conosco. Esse espírito está permeando aqui, ó. Você está disposto a tudo, não? Você é um Estevão. Você daria vida para isso, para o Senhor. Pode contar comigo. Fala para o Senhor: Senhor, pode contar comigo. Estou disposto a servir. Não importa se é um serviço mais nobre ou menos nobre, não é? Nós estamos aqui para servir. Bom, preciso entrar na mensagem, né? Vamos lá, quinto dia. Quinto dia. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Quinto dia. Deus então criou os seres vivos, ou melhor, os peixes do mar, para a gente entender melhor. Deus criou os peixes do mar, Ele criou as aves dos céus. São seres vivos de baixo nível de consciência, porém já superiores à vida vegetal criada no terceiro dia, quando surgiu a porção seca, a relva, as ervas e as árvores frutíferas. Aquela era uma vida vegetal, e agora surgem a vida animal, mas de ainda baixo nível de consciência. Então, após o julgamento de Deus sobre as criaturas pré-adâmicas, as águas do mar se tornaram inabitáveis. Porém, Deus criou os animais que povoaram as águas salgadas do mar. Como pode? As águas são salgadas, não há como sobreviver, mas Deus criou os peixes capazes de sobreviver dentro daquelas águas do mar, das águas salgadas. Então, os peixes são seres vivos capazes de viver na água da morte e da água salgada do mar, e sem ser salgados por ela. Se já pensou algum peixe do mar e você vai comer, está salgado? Não. Os peixes não são salgados, não são contaminados pelo sal da água do mar. Em outras palavras, enquanto tiver vida, a morte não tem influência sobre esse ser vivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, os cristãos, graças a Deus, nós temos a vida de Deus. No dia em que nós cremos em Jesus, ouvimos o evangelho da nossa salvação, nós recebemos a vida de Deus. E nós passamos a ser um ser vivo, espiritualmente falando.
E o mar representa o mundo. E Deus não nos tirou do mundo, Deus nos colocou aqui no mundo para viver. Então, o ambiente em que você está, é bom você ter essa consciência. O ambiente em que você está não é um ambiente saudável, não é um ambiente que te favorece. Por mais que esse mundo parece ser colorido para você, mas o ambiente em que você vive é o ambiente do mundo contaminado pela morte. Mas Jesus orou ao Pai em João capítulo 17. Vocês se lembram disso ou não? João 17, na véspera da sua crucificação, Jesus então orou ao Pai, dizendo no versículo 14: eu lhes tenho transmitido, lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Lembre-se, adolescente, você não é do mundo. Você não faz parte desse sistema cósmico que Satanás, ele colocou, organizou. Você não é do mundo. Jesus não era do mundo, nós também não somos do mundo. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus não pediu ao Pai para nos tirar do mundo, porque Ele nos colocou no mundo, é para fazer a vontade dele acontecer justamente no mundo. Ele não nos tirou do mundo, mas que pede para o Pai nos guardar do mal. E ele repete: eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus não é do mundo, nem a sua igreja é do mundo, e você e eu não somos do mundo. Efésios 2, versículos 1 e 2. Numa correnteza do rio, tudo que não tem vida segue o fluxo do rio, certo? Folhas secas, galhos, tudo que não tem vida é levado pelo curso do rio. Somente os peixes que têm vida conseguem nadar contra a correnteza. Então, o mundo em que você vive tem uma correnteza, tem um curso. Se você não perceber, você vai seguir o curso desse mundo como seus amiguinhos. Você vai seguir no curso desse mundo enquanto você não viver pela sua vida. Mas nós não somos seres que não têm vida. Nós temos vida. Não devemos seguir o curso desse mundo. Vem uma moda, nós seguimos. Vem uma outra moda, nós seguimos. Vem uma coisa, todos os adolescentes seguem. Mas você não segue o curso desse mundo. É isso que fala Efésios 2, versículos 1 e 2. Porque Deus te deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Éramos como essas folhas secas, mortas nos nossos delitos e pecados. Todos nós seguimos o curso desse mundo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, a correnteza desse mundo, porque não tínhamos vida. Segundo o príncipe
da potestade do ar. Quer dizer, quem governava você, enquanto você não tinha vida, era o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você era desobediente, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmão, Ele nos deu vida. Eu seguia o curso desse mundo, fazia igualzinho o que todo mundo faz, meus coleguinhas, meus amiguinhos, mas de repente Deus me deu vida, e hoje não sigo mais a correnteza desse mundo, porque eu tenho vida, eu sou esse peixe, e eu posso nadar contra a correnteza. Senhor Jesus. Em Mateus 8, tem um episódio, no versículo, começando por versículo 23. Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, acorda, perecemos, vamos morrer. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus repreendeu os ventos e o mar, não se repreende uma coisa inanimada. Você repreende a alguém que tem uma personalidade. Jesus estava repreendendo a quem? A quem? Eu já disse que o mar representa o mundo. E por que no mar levantam-se tempestades, ondas, para impedir o avanço desse barco? E por que no ar os ventos se levantam para tentar impedir e fazer afundar o barco? Quem é o barco? O barco é a igreja. O barco está no mar, o barco está no mundo, mas as águas do mar não estão dentro do barco. Porque o dia em que as águas do mar estiverem dentro do barco, enchendo o barco vai a pique. Então, irmãos, nós somos a igreja e não nos misturamos com o mar do mundo. O mundo não pode entrar no barco. O mundo não pode entrar na igreja. E o barco navega sobre o mar. Certo? E o melhor, Jesus está no barco. Graças a Deus, nós somos salvos do mundo por esse barco. Você é salvo do mundo na igreja. Essa vida da igreja dinâmica e maravilhosa guarda você do mundo.
salva você do mundo. Só que esse mundo, ele quer derrubar você. Ele quer impedir o avanço da igreja. Os ventos querem também, levantando tempestades, para impedir o avanço do barco, se possível, destruí-lo. Então, quem são esses do vento e do mar? Quem são esses que atuam em oposição ao barco no ar e nas águas do mar? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Aparentemente a oposição se levanta através de algum homem, né, com sangue e carne. Mas na verdade, por trás deles está um poder maior, tá? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem? Contra os principados e potestades. Que significa principado? Quem sabe o que é principado? Principado, todo aquele que detém autoridade, os príncipes, os reis, né? Então, Satanás, ele tem o seu grupo de generais, que são seus principados, os que têm autoridade, e potestades, que são os maiorais dos seres angelicais que se rebelaram juntamente com Satanás. Eles são os principados e potestades que dominam tudo, que são os dominadores, vamos continuar lendo, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então esse mundo é dominado por esses príncipes, por esses que têm autoridade satânica para influenciar o mundo. Não sei se você sabe que o mundo está correndo, mas esse mundo todo, irmãos, é dominado por essas forças do mal. E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas regiões celestes são o ar. Eles estão, os anjos caídos, que são os príncipes, os que detêm a autoridade de Satanás, estão atuando aqui, perturbando a igreja, tentando impedir a igreja de avançar. Eles são dominadores desse mundo das trevas, mundo tenebroso, que são os anjos que seguiram a Satanás na sua rebelião. Então eles estão nos ventos. E quando Jesus repreendeu os ventos, Jesus repreendeu com autoridade a esses principados e potestades que estavam atuando para fazer oposição ao avanço do barco. Hoje é a mesma coisa. Enquanto o barco avança, graças a Deus, irmãos, o Senhor está usando vocês, usando a nós, a toda a igreja. Estamos avançando muito fortemente, apesar de sermos poucos. Somos pequenino rebanho, mas nós estamos avançando, ainda com humildes começos, por exemplo, na Ásia. Mas estamos avançando, o barco está avançando. E os principados e potestades estão desesperados, estão preocupados, estão querendo segurar de todo jeito o avanço desse barco. E eles contam com a ajuda de quem está no mar também. E o mar levanta ondas para tentar impedir o barco. Quem está no mar para impedir o avanço da igreja? Hein? Quem está no mar? Que Jesus repreendeu o mar. Os demônios. Os demônios. Eu não tenho muito tempo para descrever aqui, mas só para, pelo menos vocês terem uma ideia,
as criaturas pré-adâmicas, antes de Deus criar Adão, que seguiram a Satanás na rebelião, que Deus julgou com as águas da morte, eles tinham corpos. Eles tinham corpos. E quando eles foram julgados por Deus com as águas da morte, o seu corpo pereceu, o seu corpo acabou. E eles se tornaram, eles eram seres de alguma forma que têm um espírito. Então eles se tornaram seres sem corpo, espirituais sem corpo, que são os demônios de hoje. Vocês entenderam? Eles são mais baixos em termos de hierarquia que os anjos caídos, que os principados e potestades. Eles são como soldados, são os demônios, né? Que eram essas criaturas pré-adâmicas. Eles ajudam Satanás na formação desse exército. Mas, irmão, nós não temos medo deles. Não precisa ter medo deles. Nós estamos no barco. E Jesus está no barco. Enquanto o vento sopra, enquanto o mar se revolta contra o barco, Jesus dormia. Jesus está tranquilo. Se Jesus está no barco, irmãos, nós também devemos descansar. Que Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Portanto, irmãos, o barco representa a igreja e a água do amor. Bom, e as aves do céu não habitam nas águas da morte do mar, mas transcendem em relação à superfície da terra. Então, toda criatura na terra possui massa por ser feito de matéria, portanto, toda a matéria está sujeita à ação da gravidade da terra, ou seja, nós não conseguimos sair do chão. No máximo, a gente dá um saltinho, certo? E não passa de meio metro do chão, tá? Por causa da ação da gravidade que nos segura aqui na terra. Mas Deus também milagrosamente criou seres vivos que conseguem sair do chão. São seres vivos alados, com asa, né? E são capazes de voar, vencendo a ação da gravidade terrestre. Então, no espírito, isso tudo tem sentido espiritual. De um lado, você é um peixe que tem vida, e você está no mundo, mas você não é contaminado pelo mundo, e você não segue o curso desse mundo. E você está no barco, que é a igreja, e você tem Jesus no barco. Mas por outro lado, você também, essa ave, Deus te deu asas para poder vencer a ação da gravidade. A ação da gravidade, irmãos, são as forças espirituais do mal que quer segurar você aqui na terra. Mas Deus quer fazer você voar, você andar, não ficar preso à ação da gravidade, né, do pecado e da morte. Então, no aspecto espiritual, irmãos, o diabo, com seus seres angelicais que o seguiram em sua rebelião, formam os dominadores desse mundo tenebroso e são forças espirituais do mal nas regiões celestes, e eles atuam nos ares, atuam aqui nos ares. E como Deus consegue nos fazer superiores a eles? Hein? Efésios capítulo 1, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus, com seu grande poder, Ele atuou em Jesus e ressuscitou a Jesus dentre os mortos com esse grande poder, tá? O qual exerceu Ele em Cristo Jesus,
ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-a sentar à sua direita nos lugares celestiais. Onde eu quero chegar? Deus ressuscitou a Jesus com grande poder, e não só ressuscitou a Jesus, Deus o ascendeu e o elevou. Eu acabei de falar sobre as aves. Deus fez, né, na ressurreição, Cristo já não está mais sujeito às forças aqui da terra. Deus então o elevou, como a ave. Deus elevou, só que elevou não só nos ares, acima dos ares nossos, físicos, mas ele levou para as regiões celestes espirituais. Cristo hoje está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, lá em cima, no topo. Só que não é no topo físico, no topo espiritual. Está lá em cima. Onde ele está? Ele está acima. Onde são esses? Que são esses lugares celestiais? Acima de todo principado e potestade, quer dizer, acima de todos esses generais angelicais do exército de Satanás, né? Está acima de todo principado e potestade, e acima de qualquer poder, acima de qualquer domínio, e acima de qualquer nome que se possa referir, não só no presente século, e também no vindouro. Então, irmãos, como ave, Deus então colocou Cristo lá em cima, lá no topo. Vocês se lembram que os principados e potestades estão nos ares, na região celeste, mas Cristo está nas regiões celestiais, lá no topo, né, do céu espiritual. E nós? Cristo, tudo bem, já está lá em cima, não sofre mais influência do exército de Satanás. E nós estamos aqui na terra ainda. Como é que faz? Estamos sujeitos ainda. Mas não. Capítulo 2 de Efésios. Dá uma olhada no capítulo 2 de Efésios. Eu li até versículo 5, não é isso? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja o versículo 6, que maravilha. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você quer vencer contra esses dominadores, esses dominadores que estão nos ares, esses principados de potestade, você tem que estar acima deles. Como está acima deles? Você não tem força, você não tem capacidade para isso. Você não consegue vencer esses ventos malignos. Você não consegue vencer essas ondas do mar contra o barco. Mas graças a Deus, quando Cristo morreu e Deus o ascendeu até o céu, Deus também nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Nós também estamos, acredite, também estamos acima de todo principado e toda potestade, né? Nós estamos nas regiões celestiais, da esfera espiritual. Irmãos, essa compreensão faz toda a diferença. Quando o inimigo tentar te oprimir, tentar te esmagar, você vai dizer, em Cristo estou acima de você. Eu não sou nada, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, mas Deus me ressuscitou juntamente com Cristo, e Deus me colocou nos lugares celestiais, acima de você, né? Colossenses 3. Por isso, versículo 1. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas
lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou você quer continuar vivendo aqui sujeito aos poderes dos principados e potestades? Se você já foi ressuscitado com Cristo, vamos buscar as coisas lá do alto. Como Abraão, as coisas aqui na terra já não lhe interessavam. Ele não tinha coração e interesse nessas coisas da terra, porque ele aspirava uma pátria celestial. Não tem mais valor para ele essas coisas da terra, igualmente a nós. Então, nós que já fomos ressuscitados com Cristo, vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ontem vocês ouviram os testemunhos dos irmãos jovens mais maduros do que vocês. Alguns deles já são donos de empresas, donos de negócios, já têm alto cargo nas empresas, mas eles acordaram, estavam muito ocupados no seu trabalho, muito ocupados nas suas coisas. Geralmente pessoas assim não tem tempo mesmo, não tem tempo para nada. Mas graças a Deus um dia eles foram despertados e hoje estão conosco aqui do lado, trabalhando conosco ombro a ombro. Hoje, se você perguntar para eles aquilo que eles buscavam antes, né? Melhorar ainda a sua renda, melhorar os seus patrimônios, os seus bens, ganhar mais dinheiro, ganhar mais posição aqui na terra. Hoje, não que eles deixem de se empenhar no seu trabalho, mas isso já não ocupa o seu coração. Hoje, eles buscam as coisas lá do alto. Por isso, adolescente jovem, comece já desde agora, buscando as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Como pensar nas coisas lá do alto? Vocês sabem. Como colocar a mente no Espírito? Como colocar a mente nas coisas lá do alto? Imersão na palavra, não é? Acompanhar de perto a palavra, dormir com Deus, acordar com Deus, e transcrição, né? E todo o tempo ali, mandando imersão e praticando vem e vê, missão família, TCI saindo, né? E pregando o evangelho nas ruas. Irmãos, isso faz com que nós pensemos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque nós já morremos para as coisas aqui da terra. Porque morrestes, aquele que morreu, Satanás, o mundo não consegue mais te prender. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse era o coração de Abraão, embora vivesse, Hebreus capítulo 11, embora vivesse aqui na terra, ele não tinha coração nas coisas daqui da terra. Hebreus capítulo 11, vou ler desde o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E essa cidade é celestial, está lá no céu. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade.
Deus lhes preparou uma cidade, essa cidade é a cidade da Nova Jerusalém, qual Deus é edificador, Deus é o arquiteto. Irmãos, isso também deve ocupar o nosso coração. Nada nesta terra, irmãos, me atrai. Nada nesta terra, irmãos, é minha aspiração. Eu aspiro, né, essa pátria superior. Então Deus tirou, né? Vamos lá para Êxodo 19. Êxodo 19. Em toda a Bíblia, nós temos Deus sendo ilustrado como uma águia. Então Deus criou as aves do céu, porque Deus quer mostrar que Deus, Ele é como a águia. Ele vence, ele não é influenciado pela ação da gravidade aqui na terra. Ele consegue levar você também lá para a região celestial, né? Então, versículo 19, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O povo de Israel foi carregado por uma águia, e Deus é ilustrado como essa águia, as asas de uma águia. Irmãos, isso é maravilhoso. Nosso Deus é essa águia. Ele não está sujeito à ação da gravidade. Ele consegue vencer as ações da gravidade e nos faz vencer as ações da gravidade. E os 4 seres viventes têm rosto de águia. Ezequiel, capítulo 1. Vocês conhecem muito bem, nós lemos isso no passado. Ezequiel 1, versículo 10. Eu vou ler desde 4, senão vocês não têm um contexto. Versículo 4 diz: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, o resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Aí podemos ir lá para o versículo 10. A forma de seus rostos era como o de homem. O rosto principal de frente era o rosto de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Por trás, todos os 4 seres viventes. Irmãos, os 4 seres viventes representam esses que, juntamente com Cristo, estão executando aqui na terra o que o céu quer executar. E você e eu, hoje, fazemos parte desses 4 seres viventes. Quando nós seguimos o ritmo do céu, quando nós seguimos a direção do Espírito, irmão, nós somos esses 4 seres viventes executando a vontade de Deus para trazer o Senhor de volta. E esses 4 seres viventes têm 4 rostos. O rosto de homem, porque Deus quer fazer a vontade dele por meio do homem. E Jesus Cristo, que vai encabeçar todas as coisas, ele não só vai encabeçar como Deus, ele vai encabeçar como homem. Sabia disso? Por isso que os 4 seres viventes têm um rosto de homem e tem um rosto de leão, porque Jesus veio para reinar, para ser rei, e nós seremos co-reis com ele. Você quer ser rei também juntamente com Cristo? Então você também tem um rosto de leão. Quando as pessoas na rua menosprezam você, posso orar por você? Eu não quero oração, menosprezo você. Mas você não se desanima. Permaneça com o rosto de leão. Você tem um rosto de leão.
E por outro lado, você tem rosto de boi. Acabei de falar. Você está aqui para servir como Jesus veio para servir os homens. Então, estou aqui para servir. De um lado, eu sou homem para cumprir a vontade de Deus. Por outro lado, eu tenho a realeza de Cristo. Cristo reina em mim e reina através de mim. E eu também sou um boi, como Cristo era servo dos homens. Irmãos, eu estou aqui para servir. Não estou aqui para buscar meu reconhecimento. Não estou aqui para galgar posições hierárquicas na igreja, não. Eu só quero servir, quero ser útil a Deus e trazer o Senhor de volta. É isso que interessa. E por último, eu tenho também o rosto de águia. Eu não estou sujeito às coisas aqui da terra. Eu estou nas regiões celestiais com Cristo. Pode acontecer o que for aqui embaixo, não me afetam. Eu estou determinado em fazer a vontade de Deus. Você é assim? Então o Senhor precisa desses 4 servidentes para terminar de fazer a sua vontade. Você está nisso? Deus pode contar com você? Em Isaías 40, mostram. Isaías 40, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Irmão, se a gente trabalhar em nós mesmos, por nós mesmos, nós nos cansamos fácil. Na rua, pregando o evangelho, fazendo comportagem, não é nada fácil. Então, se fizermos esse trabalho em nós mesmos, nós nos cansamos. Nessa hora, irmãos, nós precisamos ter essa vida de águia. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, graças a Deus, nossos comportores de elite, às vezes eles se cansam, às vezes tem uma situação que os desanimam, mas graças a Deus eles têm um momento de uma pausa. Quando fazem uma pausa, eles voltam para o Senhor, fazem a imersão, eles começam a carregar suas baterias, eles se renovam as suas forças, começam a ter comunhão com Deus, na imersão, e Deus renova as suas forças. E aí eles sobem como asa de águia. De repente eles estavam sendo afetados pelas situações da terra, mas quando eles se renovam, eles sobem com asas de águia. Aí eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia por isso. Por isso, irmãos, ao criar os peixes do mar, Deus os abençoou para se multiplicarem, encher as águas, e na terra se multipliquem as aves. Agora vamos para o 6º dia. Vamos lá. Uma boa notícia para vocês. O irmão Ami está aqui, ó. Fique de pé. Acenam. Acenam para ele, cumprimentando. Porque vocês não podem se aproximar dele. Tá? Ele ainda não tem autorização médica para estar no meio de aglomerações. Tá? Então, por isso que ele veio, para vocês cumprimentarem assim, tá? E no final da despedida, nós vamos pedir para ele orar por vocês. Ele vai orar
pelo retorno de vocês. Ele vai orar para Deus abençoar vocês a partir dessa conferência. A obra do Senhor consiga andar ainda mais rápido, né? E voltem em paz para suas casas. Então, ele vai fazer essa oração. Deixe-me terminar primeiro o 6º dia, tá bom? Versículo 24 de Gênesis 1. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então Deus, no 6º dia, Ele criou, né? Ele criou a vida animal já de nível de consciência mais elevado, tá? Então, ó Senhor Jesus, porque Deus no 3º dia, Ele já havia, quando fez surgir a porção seca, Deus fez surgir na terra relva, ervas e árvores que dão fruto. E essas ervas, essa vida vegetal, é a provisão de Deus para Deus poder criar depois os animais. Se não tivesse alimento para os animais preparado antes, Deus não poderia criar os animais no 6º dia. Então, graças a Deus, Deus já havia preparado. Deus é muito sábio. Antes de criar, Ele já prepara a provisão para o sustento da vida e a manutenção da vida, tá? Então, aí surgiram os animais já de um estado consciente superior aos peixes e às aves criados no 5º dia, tá? E foram criados para ocupar a terra, cada qual com a sua função. Eu vou só ler até aí. Então vamos ver a criação do homem, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, né, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Finalmente, no final do 6º dia, Deus cria o homem. O homem é o centro da sua criação. Ainda que os cientistas, ainda que muitas pessoas considerem que nós estamos falando uma coisa, né, de uma forma presunçosa, né, que o homem é o centro da criação, parece exagerar. Mas nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus. Os céus existem para existir a terra, e a terra existe para a criação do homem, e o homem existe para fazer a vontade de Deus. Por isso que o homem é tão importante para Deus. E qual é a vontade de Deus? Novamente eu vou desafiar os adolescentes. Qual é a vontade de Deus? Fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isto é, Cristo poder governar sobre todas as coisas. Ou melhor, todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Na semana passada, eu fui almoçar com
alguns parentes da parte da minha esposa. E estava comentando com eles como Deus tem abençoado a igreja, como Deus fez uma obra extraordinária no meio dos nossos adolescentes. Os adolescentes que realmente o mundo não sabe lidar, não tem como lidar. E o Senhor fez um milagre e energizando-os. Eles são simples, amam a palavra e Deus tem energizado a igreja por meio deles. E que pouco a pouco os jovens e os adultos todos estão sendo, Deus está fazendo um grande exército, e que o nosso objetivo é de fazer a vontade de Deus. Eu falei para a pessoa com quem eu estava conversando, e a vontade de Deus é Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E essa pessoa tem instrução cristã. Essa pessoa logo disse para mim: não, é verdade, não, Cristo é a cabeça, Cristo está lá em cima, Cristo está sobre todas as coisas. Todo mundo conhece essa doutrina. Aí eu falei para essa pessoa que Cristo está realmente, Deus já o ressuscitou, Deus o fez sentar à sua direita, Ele está nas regiões celestiais, acima de todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Isso não tem erro. Doutrinariamente está correto. Mas aí eu perguntei para ela: será que todas as coisas estão sujeitas a Ele? Estar debaixo dele é uma coisa, ser sujeito a Ele é outra coisa. Eu falei: talvez nem eu e você estejamos totalmente sujeitos a Cristo. Ainda prevalecem as nossas próprias vontades, nossas próprias opiniões. Aí essa pessoa começou a entender: é mesmo, é verdade. Irmão, nosso trabalho é esse. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para que Cristo possa não só estar acima de todas as coisas, mas possa sujeitar todas as coisas, e primeiramente sujeitar a mim e a você. E como sujeitar todas as coisas a mim e a você? Através da palavra. Que coisa maravilhosa, né? Então, graças a Deus, e o homem foi criado para dominar por Deus, para estabelecer esse governo que Deus quer fazer, tá? Mas antes disso, o homem foi feito à imagem, né? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebeu que para criar o homem, para criar a luz, haja luz e houve luz. Criar o firmamento, haja firmamento e houve firmamento, né? Faltava a terra, haja porção seca e surgiu a porção seca. Mas para criar o homem, Deus, a Trindade divina, é tão sério, né? Esse assunto de criar o homem, que a própria Trindade divina tiveram que se consultar num conselho, tá? Para dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Qual a imagem? Qual a imagem de Deus? João capítulo 1, versículo 18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém vê a imagem de Deus, Deus Pai. Ninguém que sequer consegue se aproximar dele. Mas o Filho unigênito, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este é quem o revelou. Então, onde está a imagem de Deus? Quem é a imagem de Deus? É Cristo.
Cristo é a imagem de Deus, tá? Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus que não se vê. Cristo é a imagem dele, né? Ele é o primogênito da criação. E Romanos 8, 29, dá uma olhada. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus tem imagem? Tem. E quem é a imagem de Deus? É o Filho, é Cristo. Cristo é a imagem de Deus. E a imagem de Deus, irmãos, a imagem, aqui fala imagem e semelhança. O que é imagem e o que é semelhança? Qual a diferença? É que a gente confunde a imagem com semelhança, é a mesma coisa, né? A imagem e semelhança pode até ser a mesma coisa, mas a imagem é um pouquinho mais profundo. É uma questão um pouco mais profunda. Por quê? A imagem é como se nós fôssemos criados da mesma, por exemplo, Deus, Ele nos criou com uma mente, emoção e vontade na nossa alma, não é? E nós vemos na Bíblia que há a mente de Cristo. E Deus nos criou com emoção para amar, para aborrecer-nos. Deus, Ele tem essa faculdade de amar e se aborrecer, não é? E Deus nos criou na alma com uma vontade, e nós vimos que Deus tem a sua vontade. Então Deus nos criou a sua imagem com essa imagem, é esse significado, né? Para Deus poder encher-nos com Ele mesmo, né? Naquilo que Ele nos criou, tá? Espero que vocês tenham entendido, era isso. Então, e a semelhança é a configuração, é a forma, né, exterior, tá? Então, Deus tem imagem, Cristo tem imagem. Qual é a imagem de Cristo? Vocês se lembram, quem se lembra de quando 3 pessoas em Gênesis 8, vamos dar uma olhada? Gênesis 8. 3 homens apareceram a Abraão. Versículo 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O próprio Senhor apareceu a Abraão. Apareceu como? Apareceu na figura de um homem. E aquele homem tinha imagem, tinha semelhança, ou não? Então Deus apareceu na forma de um homem. Aí levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Então, versículo 1 diz: apareceu o Senhor a Abraão. Mas versículo 2 diz que Abraão viu 3 homens. Então, dentre os 3 homens, um deles é o Senhor. Certo? Tá? Aí, levantou-se ele os olhos e tal. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ele falou com o Senhor, tá? Aí, versículo 16,
Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Aí disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Quer dizer, ele iria destruir Sodoma. E o Ló, sobrinho de Abraão, estava em Sodoma. E Abraão intercedeu por Ló. E versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Vocês entenderam? São 3 pessoas. Um deles era o Senhor. E aí, depois da conversa sobre Sodoma, os homens partiram para Sodoma. Mas um ficou. Então quantos foram para Sodoma? Eram 3. Um ficou. Quantos foram? 2, certo? 2. Capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Então os 2 que acompanhavam o Senhor eram anjos. Também vieram em forma de um homem. E o Senhor também veio na imagem e semelhança de um homem. Certo? E quando os 2 foram, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aí ele negociou com o Senhor para não destruir Ló. Irmãos, se a imagem de Deus é de Cristo, então Cristo já veio ao encontro de Abraão na forma de um homem. E como Cristo tinha essa forma de um homem? Tinha a imagem de um homem. Como? Se ele nem homem era, Deus não era homem? Graças a Deus, é um mistério. Jesus Cristo veio muito tempo depois de Abraão. Mas quando ele veio aqui na forma de um homem, morreu, ressuscitou, e ele entregou o que ele fez como sacrifício para Deus, para redimir o homem. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus 9. Hebreus 9. Irmãos, isso muitos mestres da Bíblia não conhecem. Estou passando para vocês, é um assunto já de pós-graduação, né? Capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote de bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue e de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus teve que vir em forma de homem para poder morrer pelo homem, realizando a sua eterna redenção. Aí versículo 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Mas vocês não entenderam o que eu queria falar. Aqui diz que Cristo veio aqui na terra, realizou a redenção por nós, morreu numa cruz, e Deus então ressuscitou, e Ele ofereceu com o seu próprio sangue a Deus, como um sacrifício vivo, né, para realizar eterna redenção pelo homem, e Ele entregou-se como um sacrifício, ofereceu-se, né, esse sacrifício a Deus pelo Espírito eterno. O que é um Espírito eterno? É o Espírito que não tem início, não tem fim. E na
na figura do tabernáculo, aquelas argolas que estão nos 4 cantos da Arca da Aliança, que eram para usar varais para carregar a Arca da Aliança, as argolas são, você sabe, são redondos. Um círculo representa o Espírito Eterno. Aquela argola representa o Espírito Eterno. Por que o Espírito Eterno é representado por um círculo? Porque num círculo não tem início, não tem fim. Vocês perceberam? Esse elemento aqui, ele tem início, tem fim, não é? Mas um ciclo não tem início, não tem fim. Você pode dizer, esse ponto aqui é A, esse outro ponto no ciclo é B. Então, A está antes do B. Depende do ponto de referência. Estou certo ou não? A está aqui no círculo, B está aqui no círculo. Se você pensar do lado, né, no sentido horário, sim, o A está antes do B. Mas se você pensar no sentido anti-horário, o B está na frente do A. Então, quando Jesus realizou tudo que ele realizou aqui na terra e ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno, ele lançou tudo que ele realizou na eternidade. Não sei se vocês entenderam isso. Então, ele se tornou homem muito tempo depois de Abraão, mas quando ele se ofereceu a Deus, depois da sua morte e ressurreição, pelo Espírito Eterno, o que aconteceu? Esse Jesus, homem, ele foi lançado na eternidade, e na eternidade não tem começo, não tem fim. Então já estava lá no começo. Quando apareceu Abraão, era Jesus. E já tem a imagem do homem. Você vai dizer, por exemplo, em Apocalipse, né? Fala assim, o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. Ué, como o cordeiro, tendo sido morto desde a fundação do mundo, se ele morreu no tempo? Irmãos, é porque ele lançou tudo que ele fez na eternidade. Então não tem começo, não tem fim. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. Então, imagem, irmãos, deve ser o que reflete todo o ser de Deus, o que é na sua essência, isto é, Deus foi criado com capacidades, o homem foi criado com capacidades semelhantes ao Senhor, foi criado com espírito humano, com uma alma que tem raciocínio, emoção e vontade. E a semelhança deve significar a aparência, a forma exterior. Então está bem explícito que Deus criou o homem para que este exerça domínio na terra, isto é, para restabelecer ou estabelecer o governo de Deus na terra por meio dele. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Para cumprir essa vontade. Por que nós estamos preparando vocês para esse exército? Porque esse mundo, o inimigo de Deus estabeleceu um domínio. Ele dominou todos os reinos desse mundo. Esse mundo aqui luta contra Deus. Mas nós estamos aqui lutando pelo reino de Deus. Seja estabelecido o governo de Deus aqui na terra. Onde você chega, o reino de Deus chega. Porque você chega com o evangelho do reino. Onde o evangelho do reino chega, Cristo tem chance de governar aquele coração. Então, vamos lá, voltar lá para Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesse versículo, todos os verbos criar aqui é bara. É criar do nada. Ele criou o homem porque não era algo já existente. Alguns falam dos hominídeos, alguns falam até mesmo, né, as criaturas pré-adâmicas.
ou algum em arqueologia encontraram ossos de muito tempo atrás, parecido com homem. Não pode até ser parecido com homem, mas irmãos, ele, quando criou o homem, no sexto dia, ele criou do nada, muito menos do macaco. Ele criou a imagem de Deus. Então é bara, criar do nada, tá? Então, também deixa muito claro, irmãos, que Deus criou homem e mulher. Infelizmente hoje, com as ideologias que estão correndo por aí, né, dizendo que o homem não nasce homem, depois é que faz a opção. Irmãos, isso tudo é mentira de Satanás, tá? Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Deus criou homem e mulher. É macho e fêmea, tá? Deus os abençoou e lhes disse. Irmãos, nós recebemos a bênção de Deus, tanto aqui na criação, quanto hoje. Porque o sexto dia é hoje. 6.000 anos estão se completando. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Irmãos, a questão é sujeitar, não é só Cristo estar acima, tá? Então, irmãos, qual é a nossa missão aqui? Primeiro, sermos fecundos. O que é ser fecundo? O que é ser fecundo? Fértil, né? Fertilidade de vida. Vocês adolescentes, Deus deu esse dom para vocês. Vocês são férteis. Em um vem e vê, um adolescente é capaz de trazer 5, 10, 15, 20 pessoas. Quem aqui já trouxe um número grande de adolescentes no vem e vê? Ninguém? Não acredito. Uma saída do vem e vê, ali ó. Deus está usando vocês. Vocês estão sendo férteis para o Senhor. Vocês saem e conseguem trazer pessoas para o Senhor. Sede fecundos. Isso é bênção. Deus, nós precisamos da bênção de Deus. Durante 20 séculos da história da igreja, só os primeiros poucos anos, eles viveram essa normalidade. E depois, irmão, a igreja entrou em degradação. Mas hoje, Deus quer restaurar. Deus quer abençoar a sua igreja e tornar ela fecunda de novo. Vamos produzir para o Senhor, vamos gerar filhos para o Senhor. Multiplicai-vos. Vamos nos multiplicar, ganhar pessoas para o Senhor. Para a próxima conferência de tropas e capitães, vamos nos multiplicar. Vocês se comprometem em trazer mais pessoas para o Senhor? Vamos nos multiplicar. E vamos encher a terra. Encher a terra. Na sua cidade, faça parte de um TCI. Primeiro a sua cidade. Ajude todos os grupos familiares. Vai fazer em um bairro, vem ver, missão família. E depois saia com os intendentes nas igrejas das cidades vizinhas. Vamos ajudar as igrejas vizinhas para serem fecundas também. E vamos levantar igrejas na cidade que não tem igreja. E depois, seja aperfeiçoado, vai para o CEAP e se torne um comportor. E se o Senhor te der esse dom, seja um missionário internacional. Vai produzir para o Senhor lá fora, lá na Ásia, África, Europa, Estados Unidos, América Central, América do Norte, em toda a terra. Vamos encher a terra e dominai-a, sujeitai-a.
não é só pregar o evangelho de que você não vai para o inferno, vai para o céu. É o evangelho do reino que nós pregamos. Vamos sujeitar as pessoas, né? E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Por isso, irmãos, depois da morte e ressurreição de Cristo, Jesus disse aos seus discípulos no finalzinho de Mateus. Vamos dar uma olhada? Mateus 28. Mateus 28 é a missão que Jesus deixou para a gente. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada dos céus e da terra, no céu e da terra. Eu já tenho toda a autoridade. E agora cabe a vocês sujeitar a terra para mim. Eu já tenho toda a autoridade, tanto do céu como a da terra. Ide, portanto. Vamos sair. Vamos ir para pregar o evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. E se fazer discípulos é levar a autoridade de Cristo para reinar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, o Senhor está conosco para essa tarefa. Ele não nos deixou sós. E também em Atos capítulo 1, versículo 8, reforça essa incumbência. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, a nossa missão é levar esse reino, por meio do evangelho do reino, até os confins da terra, tá? E como fazemos isso? Com o poder do Espírito Santo. Por isso nós somos como Estevão, homens cheios de fé. Não vamos pela nossa capacidade, nós temos o poder do Espírito. Mateus 24, 14. Você sabe de cor, não sabe? Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós vamos encerrar essa era. Como? Pregando o evangelho do reino a todo o mundo, a toda a terra habitada. Então virá o fim. Deus conta com você. Amém. Bom, agora eu vou pedir meu amigo vir aqui. Nós vamos encerrar. Não vamos encerrar de outra forma, vamos encerrar com a oração do Ami, tá? Que o Senhor abençoe vocês, guarde vocês na volta e sejam muito frutíferos para o reino do Senhor, né, na sua volta. Ami, vem para cá, não, vem para cá. Aqui. Sobe aqui para os irmãos te verem. Sobe um degrau. Não tem problema. Não pode, né? Tá, não, fica aí mesmo. Eu tô quase para jogar bola já, hein? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo exército que o Senhor está formando. Exército de Estevão, formados na vida normal da igreja, que rumina a sua palavra,
que imerge na palavra profética. Ó Senhor Jesus, que faz as transcrições, que dorme e acorda com Deus, que faz os gritos de guerra. Obrigado, Senhor, por formar esse exército. Conta conosco para pregar o evangelho do reino por toda a terra. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pela graça de dar a nós essa incumbência de trazer o Senhor de volta. Ó, conta conosco, Senhor Jesus, conta conosco. Amém. Em uma geração mergulhada na idolatria, que buscava deuses para satisfação própria, altares cheios, mas com corações vazios. Havia alguém diferente. Seu nome era Abraão. Ele não se conformou. O Criador dos céus e da terra teria nos feito para isso? Abraão não pediu um chamado, nem uma promessa, mas porque buscava o Deus verdadeiro, foi achado por ele. E ali nasceu não só o pai da fé, mas o primeiro missionário da história. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e deixou tudo para trás. Saiu da sua zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Ele viveu como peregrino e estrangeiro, dependendo da provisão dos céus, tal como vivem nossos amados missionários. Abraão viveu por fé e dependeu 100% da direção do Espírito, assim como os colportores, que precisam crer, mesmo quando não vêem resultados imediatos, nem sabem o que enfrentarão ao chegar nos países. Além disso, Abraão tinha uma vida de oração constante. Ele intercedeu para resgatar os perdidos, da mesma forma que os missionários fazem hoje nas ruas. Nos ajuda a desenvolver a fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa se cumpre em Jesus Cristo, o Salvador. Por meio dele, somos parte da descendência numerosa. Mas não acaba por aí. O plano de Deus de alcançar todos os povos, línguas e nações pulsa fervorosamente. Quem continuará a missão? Eu? Você? Nós, como descendência espiritual de Abraão, precisamos ir e anunciar o Evangelho do Reino por toda a terra habitada. E não só isso, também precisamos orar e ofertar para as missões no exterior. Cooperar de todas as formas para que o Evangelho avance. Deus te chama para ser um missionário. Deus te chama para ser um canal de bênção para as nações. A pergunta é: você atenderá a esse chamado?